Olá, graça e paz em nome de Jesus. Hoje é o 192º dia de leitura da Bíblia na ordem cronológica dos acontecimentos. Quando Jeremias ainda estava encarcerado no pátio da guarda, a palavra do Senhor veio a ele pela segunda vez dizendo: Assim diz o Senhor que faz estas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer. Senhor é o seu nome. Chame por mim e eu responderei. Eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas desta cidade e das casas dos reis de Judá, que foram derrubadas para defender a cidade contra as rampas de ataque e a espada. Quando se der a batalha contra os caldeus, eu as encherei de cadáveres, daqueles que serão feridos por minha ira e meu furor, porque desta cidade escondi o meu rosto por causa de toda a sua maldade. Eis que lhe trarei saúde e cura, e os sararei, e lhes revelarei a abundância de paz e segurança. Restabelecerei a sorte de Judá e de Israel, e os edificarei como no princípio. Eu os purificarei de toda a sua iniquidade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram e se revoltaram contra mim. Jerusalém será para mim um motivo de fama, louvor e glória entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhe faço. Temerão e tremerão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Assim diz o Senhor: neste lugar que vocês dizem que está deserto, sem pessoas e sem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão arrasadas, sem pessoas, sem moradores e sem animais, ainda se ouvirá o som das festas e da alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, e a voz dos que cantam. Deem graças ao Senhor dos Exércitos, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Também se ouvirá a voz dos que trazem ofertas de ações de graças à casa do Senhor, porque restaurarei a sorte da terra como no princípio, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda neste lugar que está deserto, sem pessoas e sem animais, e em todas as suas cidades, haverá moradas onde pastores farão repousar os seus rebanhos. Nas cidades da região montanhosa, nas cidades da Cefelá, nas cidades do sul, na terra de Benjamim, nos arredores de Jerusalém e nas cidades de Judá, ainda passarão os rebanhos pelas mãos de quem os conte, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a promessa que fiz à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo, farei brotar a Davi um renovo de justiça, e ele executará o juízo e a justiça na terra. Naqueles dias, Judá será salvo, e Jerusalém habitará em segurança. Ela será chamada Senhor, justiça nossa, porque assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi homem que se assente no trono da casa de Israel, nem aos sacerdotes levitas faltará homem diante de mim, para que ofereça holocausto, queime oferta de cereais e faça sacrifício todos os dias. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: assim diz o Senhor: se vocês puderem invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja nem dia nem noite a seu tempo, então também poderá ser invalidada a minha aliança com Davi, meu servo, para que ele não tenha filho que reine no seu trono. Também poderá ser invalidada a minha aliança com os sacerdotes levitas, meus ministros,
como não se pode contar o exército dos céus, nem medir a areia do mar, assim tornarei incontável a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: Você notou o que esse povo está dizendo? Estão dizendo: as duas famílias que o Senhor escolheu, essas ele rejeitou. Assim, desprezam o meu povo, ao ponto de não considerá-lo mais uma nação. Assim, diz o Senhor: se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, e se eu não mantiver as leis fixas dos céus e da terra, então também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome da sua descendência quem domine sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, porque restaurarei a sua sorte e deles me compadecerei. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, vire o seu rosto contra os filhos de Amon e profetize contra eles. Diga aos filhos de Amon: ouçam a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus: visto que vocês disseram, bem feito, quando o meu santuário foi profanado, quando a terra de Israel foi arrasada e quando a casa de Judá foi levada para o exílio, eis que eu os entregarei ao poder dos filhos do Oriente, que estabelecerão seus acampamentos no meio de vocês e ficarão morando ali. Eles comerão as frutas e beberão o leite de vocês. Farei de Rabá uma estrebaria de camelos, e dos filhos de Amon um curral de ovelhas, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Porque assim diz o Senhor Deus: visto que vocês bateram palmas, pularam de alegria e com o mais profundo desprezo se alegraram por causa da terra de Israel, eis que estenderei a minha mão contra vocês e os darei por despojo às nações. Eu os eliminarei do meio das nações e os farei perecer do meio dos povos. Acabarei com vocês, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus: visto que Moabe e Seir dizem, a casa de Judá é como qualquer outra nação, eis que abrirei o flanco de Moabe, começando pelas cidades, sim, pelas cidades da fronteira, a glória daquela terra, Bet-Gesimote, Baal-Meon e Kiriataim. Eu as darei aos povos do Oriente como propriedade, juntamente com os filhos de Amon, para que destes não haja memória entre as nações. Também executarei juízos contra Moabe, e os moabitas saberão que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus: visto que Edom se mostrou vingativo para com a casa de Judá e se fez culpado ao extremo quando se vingou dela, assim diz o Senhor Deus: também estenderei a mão contra Edom e eliminarei dele pessoas e animais. Farei de Edom um deserto, e desde Temã até Dedã cairão a espada. Exercerei a minha vingança contra Edom por meio do meu povo de Israel, que fará em Edom segundo a minha ira e segundo o meu furor. E os edomitas conhecerão a minha vingança, diz o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus: visto que os filisteus se mostraram vingativos e com profundo desprezo executaram vingança para destruírem com inimizade sem fim, assim diz o Senhor Deus: eis que eu estenderei a minha mão contra os filisteus, eliminarei os queretitas e destruirei o resto da costa do mar. Tomarei deles grandes vinganças, com furiosas repreensões, e saberão que eu sou o Senhor,
quando eu tiver exercido a minha vingança contra eles. No 11º ano, no 1º dia do mês, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, Tiro disse a respeito de Jerusalém: Bem feito, foi arrombada a porta dos povos. Ela se abriu para mim. Eu me tornarei rico, agora que ela foi arrasada. Por isso, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contra você, ó Tiro, e farei subir muitas nações contra você. Assim como o mar faz subir as suas ondas, elas destruirão as muralhas de Tiro e derrubarão as suas torres, e eu varrerei o seu pó e farei dela uma rocha escalvada. No meio do mar, ela virá a ser apenas um lugar onde pescadores secam as suas redes, porque eu o anunciei, diz o Senhor Deus, e ela se tornará despojo para as nações. Suas filhas, que estão no continente, serão mortas à espada, e saberão que eu sou o Senhor, porque assim diz o Senhor Deus: Eis que trarei contra Tiro o rei Nabucodonosor, que virá da Babilônia, do norte, e que é o rei dos reis. Ele virá com cavalos e carros de guerra, com cavaleiros e com um enorme exército. As suas filhas, que estão no continente, ele as matará à espada, construirá torres de ataque e levantará uma rampa contra você. Virá com uma barreira de escudos, disporá os seus arietes contra as suas muralhas e com barras de ferro derrubará as suas torres. Os cavalos dele serão tantos que você ficará coberta de pó. As suas muralhas tremerão com o estrondo dos cavaleiros, das carretas e dos carros de guerra, quando ele entrar pelos seus portões, como quem entra numa cidade em que se fez uma brecha na muralha. Com os cascos dos seus cavalos, socará todas as suas ruas, matará o seu povo à espada, e as suas fortes colunas cairão por terra. Roubarão as suas riquezas e saquearão as suas mercadorias. Derrubarão as suas muralhas e arrasarão as suas casas luxuosas, as suas pedras, a sua madeira e o seu pó. Eles lançarão no meio das águas. Farei cessar o ruído das suas canções, e não se ouvirá mais o som das suas harpas. Farei de você uma rocha descalvada. Você virá a ser apenas um lugar onde pescadores secam as suas redes. Você jamais será reconstruída, porque eu, o Senhor, falei, diz o Senhor Deus. Assim, diz o Senhor Deus a Tiro: não é fato que as terras do mar tremerão com o estrondo da sua queda? Quando gemerem os feridos, quando se fizer espantosa matança em suas ruas, todos os príncipes do mar descerão dos seus tronos, tirarão de si os seus mantos e despirão as suas roupas bordadas. Eles se vestirão de tremores, ficarão sentados no chão, tremendo sem parar, e ficarão espantados por causa de você. Farão uma lamentação sobre você, dizendo: como você está destruída, ó bem povoada e afamada cidade, que dominava os mares, você e os seus moradores, que atemorizavam todos os que moram ali. Agora as ilhas tremem no dia da sua queda. As ilhas que estão no mar ficam assustadas com a sua ruína, porque assim diz o Senhor Deus: quando eu fizer de você uma cidade arrasada, como as cidades que não são habitadas, quando eu fizer o abismo vir sobre você e as muitas águas a cobrirem, então farei você descer com os que descem a cova, ao povo antigo. Eu a farei habitar nas partes mais baixas da terra, em lugares desertos antigos,
com os que descem a cova, para que você não seja mais habitada. E criarei coisas gloriosas na terra dos viventes. Farei de você um grande espanto, e você deixará de existir quando a procurarem. Você jamais será encontrada, diz o Senhor Deus. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, faça uma lamentação sobre Tiro. Diga a Tiro, que habita nas entradas do mar, e negocia com os povos em muitas terras do mar. Assim diz o Senhor Deus: Ó Tiro, você diz que é a perfeição da formosura. As suas fronteiras estão no coração dos mares. Os que a construíram a aperfeiçoaram a sua beleza. Fabricaram todos os seus convéses de ciprestes de Senir. Trouxeram cedros do Líbano para fazer o seu mastro. Fizeram seus remos de carvalhos de Bazã. Os seus bancos fizeram-nos de marfim engastado em pinho de Chipre. A sua vela era de linho fino bordado do Egito, para servir de estandarte. Azul e púrpura das ilhas de Elisá eram o seu toldo. Os moradores de Sidom e de Arvade foram os seus remadores. Os seus sábios, ó Tiro, que se achavam dentro de você, esses foram os seus pilotos. Os anciãos de Gebal e os seus sábios estavam dentro de você, para reparar as brechas. Todos os navios do mar e os marinheiros se achavam dentro de você, para comprar as suas mercadorias. Os persas, os lídios e os de Put serviam no seu exército, como homens de guerra. Penduravam em você os seus escudos e capacetes. Foram eles que a cobriram de glória. Os filhos de Arvade e o seu exército estavam sobre as muralhas que a rodeavam. E os gamaditas ficavam de vigia nas torres. Penduravam os seus escudos nas suas muralhas e aperfeiçoavam a sua beleza. Tarsis negociava com você, por causa da abundância de todo tipo de riquezas. Em troca das suas mercadorias, lhe traziam prata, ferro, estanho e chumbo. Javã, Tubal e Mesegue negociavam com você. Em troca das suas mercadorias, davam escravos e objetos de bronze. Os da casa de Togarma, em troca das suas mercadorias, davam cavalos, ginetes e mulas. Os filhos de Dedã negociavam com você. Muitas terras do mar eram o mercado das suas manufaturas. Em troca, traziam dentes de marfim e madeira de ébano. A Síria negociava com você por causa da multidão das suas manufaturas. Por suas mercadorias, eles davam esmeralda, púrpura, obras bordadas, linho fino, coral e pedras preciosas. Judá e a terra de Israel negociavam com você. Pelas suas mercadorias, davam o trigo de Minite, confeitos, mel, azeite e bálsamo. Damasco negociava com você. Por causa da multidão das suas manufaturas, por causa da abundância de todo tipo de riquezas, dando em troca vinho de Elbom e lã de Saar. Também Dan e Javã de Uzal, pelas suas mercadorias, davam em troca ferro trabalhado, cássia e cálamo, que assim entravam no seu comércio. Dedã negociava com você, trazendo mantas para cavalos. A Arábia e todos os príncipes de Quedar eram seus clientes, negociavam com você, trazendo cordeiros, carneiros e bodes. Nisto negociavam com você. Os mercadores de Sabá e Ramá negociavam com você. Pelas suas mercadorias, davam em troca os mais finos aromas, pedras preciosas e ouro. Arã, Cane e Éden, mercadores de Sabá, Assíria e Quilmade, eram seus clientes. Negociavam com você, trazendo todo tipo de mercadorias,
tecidos de púrpura e bordados, tapetes de várias cores e cordas trançadas e fortes. Os navios de Tarsis transportavam as suas mercadorias. Você se enriqueceu e ficou famosa no coração dos mares. Os seus remadores conduziram você sobre grandes águas. O vento leste a destroçou no coração dos mares. As suas riquezas, as suas mercadorias, os seus bens, os seus marinheiros, os seus pilotos, os encarregados de reparar as brechas, os seus comerciantes e todos os soldados que estão dentro de você, juntamente com toda a multidão do povo que está dentro de você, se afundarão no coração dos mares no dia da sua ruína. Ó Tiro! Ao estrondo da gritaria dos seus pilotos, as praias tremerão. Todos os remadores, os marinheiros e todos os pilotos do mar descerão de seus navios e pararão em terra. Farão ouvir a sua voz por causa de você e gritarão amargamente. Lançarão pó sobre a cabeça e rolarão na cinza. Raparão a cabeça por sua causa. Vestirão roupa feita de pano de saco e chorarão por você com amargura de alma e com amarga lamentação. Em seu pranto farão uma lamentação sobre você, dizendo: quem era como Tiro, que agora está reduzida ao silêncio no meio do mar? Quando as suas mercadorias eram exportadas pelos mares, você satisfez muitos povos. Com as suas muitas riquezas e suas mercadorias, você enriqueceu os reis da terra. Agora você foi destroçada nos mares, nas profundezas das águas. Se afundaram as suas mercadorias e toda a multidão que estava dentro de você. Todos os moradores das ilhas se espantam por causa de você. Os seus reis estão apavorados e trazem o medo estampado no rosto. Os mercadores entre os povos zombam de você. Você se tornou objeto de espanto e deixará de existir para sempre. Chegamos ao final da leitura de nosso 192º dia. Que o Senhor seja com o teu espírito e que a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. E ao Deus único e sábio seja dada toda a glória, e que sua vida seja sempre para mais em Cristo Jesus. Um forte abraço e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.